Então, ao vivo, a partir de agora, Shaul Henrique, ele que é do canal Anunnaki Astronauta, para você aqui na Rádio Remix e também no canal da Rádio Remix no YouTube. Então, sejam bem-vindos, Marcelo Summer e Shaul Henrique do canal Anunnaki para você, falando de Nessara a partir de agora e Gessara para você. Esse que é um assunto que tem muita polêmica por aí, rolando na internet. Então, a partir de agora é com você, Marcelo. Ok, Marcinha, obrigado. Nossos Remix amigos, nossos ouvintes, estamos aqui já um pouquinho passando da hora, mas eu tenho certeza que a entrevista de hoje vai compensar absolutamente tudo, porque nós estamos aqui com o nosso padrinho, nosso Dindo, a primeira pessoa a ser entrevistada pela Rádio Remix, Shaul Henrique, do canal Anunnaki Astronautas. Seja muito bem-vindo, Shaul, nosso padrinho da rádio, que se não fosse por ele, gente, eu quero deixar um recado importante. Se não fosse pelo Shaul, nada disso que vocês estão ouvindo agora, a questão do Hangout, do YouTube, não seria possível, porque o Shaul foi uma grande pessoa e nos auxiliou em toda essa tarefa de colocar o Hangout no ar. Shaul, uma boa noite para você, meu amigo. Como é que estão as coisas? Boa noite, meu amado, meus amados, né? Aqui mais uma vez quem vos fala sou eu, Shaulzito. Boa noite, Marcelo Framer e Márcia Abad, e todos vocês que estão aí borbulhando no chat, né? Iremos tocar nesse assunto magnífico que eu acho sabe, nos ajuda a sonhar, né, cara? Porque pelo menos a gente tem esse direito de sonhar. Quer falar do Nessara Gessara. Por quê? Porque tem promessas aí, a gente pensando na luz, a gente sempre pensa no positivo. Eu sou assim, eu penso no positivo, tento pensar o tempo todo nas coisas positivas, mesmo sendo sabotado, né? Ou auto-sabotado, vamos dizer assim. Haja vista que eu até tive um problema aí de perca material, mas eu estou hoje recuperado, de boa, feliz. Estou aqui já instalado na minha nova casinha, eu e minha família, e here we go, a vida continua, e nem por isso eu vou passar a corda no pescoço e pular de um pé de couve, né, brother? Jamais. Então, vamos pensar positivo, e o Nessara e o Gessara pode ser uma alternativa magnífica, não só para mim, mas também para todo o planeta Terra, e isso repercute até no universo, porque os irmãos das estrelas de luz estão preocupadérrimos, né? Estão aí trabalhando constantemente para nos ajudar. Então, basicamente é isso. Boa noite a todos e here we go, vamos que vamos. Show. É o seguinte, nas últimas semanas a gente tá sentindo esse borbulhar aí sobre Nessara, Gessara, o que realmente significa todo mundo. Alguns amigos vieram conosco aqui na rádio, durante os hangouts, as pessoas perguntando para nós e para os entrevistados o que seria Nessara e Gessara. Eu quero que tu, então, introduza esse assunto, que nós vamos juntos contigo para desvendar esse mistério, ok? Vamos contigo, meu velho. Ok, my brother. Olha, Nessara é uma lei magnífica que... Deixa eu abrir aqui direitinho as informações para eu... Não, é da Semente das Estrelas, né? O site. Que diz o seguinte, olha... É uma leitura um pouco tanto quanto longa, mas a gente tem que falar sobre isso, né? Quem quiser informação, tá aí o site, ó, estou mostrando para vocês que estão na live aqui do Shaulzito. Nós estamos fazendo uma ponte da Rádio Remix, do Hangout da Rádio Remix. Convidado e fico muito grato aí por estar participando aqui com o Marcelo Summer e a Márcia Abad, que tem esse trabalho magnífico de luz. Então essa ponte, eu estou transmitindo ao vivo agora para todos, e iremos tocar mais uma vez nesse assunto, apesar de que tem muitos gurus aí da internet que falam que o Nessara e o Gessara é uma falsa ideologia, mas vamos pensar positivo, né? Porque
as fontes das quais essas pessoas vêm, elas são muito equivocadas e, no meu ponto de vista, elas são um tanto quanto negativas. Então, quer dizer, nós temos que pensar positivo, né, brother? E a Lei NESARA é uma sigla que significa National Economic Security and Reformation Act, que quer dizer Ato para a Reforma e Segurança Econômica Nacional. Trata-se de uma lei aprovada secretamente pelo Congresso norte-americano, portanto já vigente em março de 2000, e sancionada pelo então presidente Bill Clinton, da época, né, em outubro de 2000. Mas nunca divulgada ao público ou posta em execução por correr em segredo de justiça, porque isso é uma luta da luz contra as trevas. Então, até então, foram feitas várias barreiras, vários incautos, e também dos próprios seres de luz, esperando o momento correto para que isso venha à tona, né? Até então, quem está divulgando isso e acreditando somos nós, basicamente, apesar de que a lei realmente ela é real e ela existe, certo? Praticamente todos os governos de todos os países do mundo têm ciência da lei NESARA, porque a recusa do governo norte-americano em impor essa lei em execução levou esse assunto para a Corte Internacional de Justiça, sediada em Haia, na Holanda. Posteriormente, esse assunto também foi discutido na Organização Nacional das Nações Unidas, quer dizer, da ONU, né? E para entender por que surgiu essa lei, precisamos recuar à queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então, quer dizer, a coisa já tem um andamento já longo, né? Nessa ocasião, em 1929, o sistema bancário norte-americano, apoiado pelo próprio governo, começou a implantar certos esquemas para se apossar das terras dos fazendeiros norte-americanos. Então, isso aí já é uma atitude negativa, né? Tomar propriedade alheia. Estes reagiam a essa expoliação entrando na justiça, né, recorrendo na justiça, e muitos anos se passaram judicial. E em 1993, a Suprema Corte dos Estados Unidos, praticamente por unanimidade, decidiu a favor das alegações do Farmers Union, Sindicato dos Fazendeiros, do que os bancos norte-americanos estavam fraudulentamente executando hipotecas de fazendas em conluio com o governo. E ainda que a emenda que instituiu o imposto de renda no país nunca foi apropriadamente retificada por um número mínimo de estados da União. É exatamente nesse ponto que se indica todo um processo secreto que levou à Lei NESARA. Uma ordem judicial extremamente estrita de mordaça, né, segredo, foi imposta a qualquer pessoa diretamente envolvida com este assunto. Os registros dos casos na corte foram selados e o número do processo que dava detalhes do caso foi revisado até após a conclusão da implantação das determinações de reforma da Suprema Corte. Para implantar as reformas aprovadas, 5 juízes da Suprema Corte passaram dando acordos com os governos dos estados, com outras partes envolvidas, como os bancos, né? Bom, como esses acordos não funcionaram, os juízes autorizaram que as reformas fossem colocadas em forma de uma lei chamada National Economic Security and Reformation Act, NESARA, resumidamente dizendo, que passou secretamente no Congresso em março de 2000. O segredo de justiça foi mantido através de ordens de mordaça muito estritas. As notícias sobre o NESARA vazou a público através da inteligência naval dos Estados Unidos em julho de 2000. A Corte Internacional de Justiça em Haia
na Holanda, deliberou em 28/8/2002 que todos os países envolvidos, agora são 182, deveriam honrar seus contratos e mudar seus sistemas bancários em alinhamento com a lei Nesara, como já concordado anteriormente. Todo o processo precisa começar nos Estados Unidos em um clima de paz. Uma vez anunciado lá, os outros países devem seguir a liderança deles. A lei Nesara estava para ser anunciada publicamente, via rede, rádio e TV, às 10 horas da manhã, EDT dos Estados Unidos. No dia 11 de setembro de 2001, todos nós sabemos o que ocorreu nesse dia, né? Os ataques nas torres gêmeas do World Trade Center. Começaram um pouco antes das 9 horas da manhã naquele dia. Portanto, não existem sequestradores nessa história, já que foi um ataque homicida, um ataque terrorista do governo norte-americano contra os próprios americanos, no intuito de ocultar essa possibilidade de uma lei da luz ser aprovada, possivelmente, e também por outros vários aspectos aí que nós sabemos, né? O Bush tinha um intento muito escuso, e eles todos sabiam disso. Então, o presidente George W. Bush, ele precisava desesperadamente de uma guerra, um álibi, parcialmente para conseguir evitar este anúncio público. O motivo fica claro quando lermos os artigos do Nesara, listados mais abaixo aqui. As vidas dos bombeiros de Nova York correram sério risco. Eles descobriram o assassinato de cerca de 200 empregados bancários, mas não foi só isso, né, brother? Foram mais de 5.000 pessoas que morreram naquele ataque. Mas que estavam trabalhando ali eram os bombeiros, que foram 200, né? Na primeira torre atingida, agilizando os procedimentos bancários necessários para a implementação do Nesara naquela manhã. A lei Nesara inicia imediatamente um período de paz e determina. Ficou meio vago isso aqui, mas here we go. Restaura a lei constitucional dos Estados Unidos. O país vive em lei de guerra atualmente, no exato momento de seu anúncio público. Remove o presidente, vice-presidente e todo o seu gabinete de seus cargos, assim como todos os membros do Congresso dos Estados Unidos, devido às suas contínuas ações inconstitucionais, e também todos eles serão removidos de suas funções pelo anúncio público do Nesara. Pessoal específico para cumprimento da lei irá remover fisicamente todos os membros do governo Bush de seus escritórios. Essas remoções irão permitir um novo começo em nível nacional, usando a linha constitucional de sucesso Nesara. Irá instalar presidente e vice-presidente designados aceitáveis constitucionalmente, até que novas eleições nacionais possam ser feitas dentro de 6 meses após o anúncio público do Nesara. Como o Nesara abole os estados inconstitucionais de emergência, o anúncio público do Nesara irá de paz. E todo o pessoal militar dos Estados Unidos, no Iraque e Afeganistão, serão chamados imediatamente de volta para os Estados Unidos. Como remédio parcial para os 90 anos de fraude do governo e dos bancos, o Nesara exige zerar as dívidas em cartões de crédito e a implantação de alívio de débito a ser dado a todos os norte-americanos. Inicia o sistema do Banco do Tesouro dos Estados Unidos com uma nova moeda do Tesouro dos Estados Unidos lastreada em ouro. Por quê? É bom eu parar aqui e dar uma certa explicação, porque essa moeda atual hoje, o dólar, ele não é lastreado em ouro. Ele é lastreado no petróleo. Por isso, o Rockefeller é um grande petrolífero, né, o maior do mundo, que até já morreu, coitado. E isso, para mim, é um sinal de que o Nesara está sendo posto em prática.
e também o Rothschild, que também era o banqueiro, já foi para o saco também. Tá tudo sendo desmantelado. Inclusive, só para dar uma opinião pessoal, em que eu mais o Ed estávamos falando no hangout anterior, que na verdade o Ed começou a falar sobre esse assunto, em relação ao primeiro-ministro da Rússia, né, Vladimir Putin, e também o Trump, supostamente eles têm um conchavo, assim, oculto entre eles, e que a gente leva a essa conclusão de que eles estão trabalhando para o Nezara, possivelmente. Inclusive, haja vista que tem algumas filmagens do primeiro-ministro Putin, quando voa no seu avião, né, ele é vigiado por OVNIs, entende? Guardado por OVNIs. Os OVNIs acompanham o avião do Putin. Bom, mas enfim, que foi extinto pelo presidente Nixon. A Reserva Federal, que no caso o lastreamento foi extinto, o lastreamento em ouro foi extinto pelo ex-presidente Nixon, tá? A Reserva Federal, o Federal Reserve, é uma empresa privada, não federal, pertencente aos Illuminati, foi o que eu falei, ó. O banqueiro que já faleceu, Rockefeller não, Rothschild. Ele era que... Tchau, tá me ouvindo aí, meu velho? Tô. Tá me ouvindo? Então, assim, ó, vamos só fazer uma retrospectiva rapidinho do que tu tá narrando aí. Houve a grande quebra na Bolsa de Nova York em 29, certo? Foi tudo embora. Houve aquele trust, aquela coisa terrível. A partir daí, então, eles começaram a armar a Nezara, não é? 90 anos se passaram. Já com Bill Clinton, retornou, então, as bancadas dos juízes a lei Nezara. Ele, ali naquele momento, o Clinton já dá andamento ao processo, isso em 99, 2000, mais ou menos por aí, é isso? E aí, então, o que acontece é que essa lei ela vai para o ostracismo, ou seja, ela vai ficar em banho-maria. E toda essa revolução que vem através disso, ou seja, que aí começa a situação a aparecer, quer dizer, o National Reserve, que não é oficializado como o banco ou a reserva americana, ela é de caráter particular, que tem a ver com Rothschild, tem a ver com Rockefeller, que são os grandes mandatários do mundo e que são praticamente aqueles caras que organizaram os Illuminati. E aí a gente já sabe que vem uma série de outras coisas. O que parece que está acontecendo então agora, o que está fomentando toda essa fervura, é que Nezara está vindo à tona enquanto lei. Na tua opinião, tu achas que isso aí é uma coisa plausível? Realmente pode acontecer que haja o grande envolvimento dos bancos mundiais, que haja essa troca do petróleo pelo lastro em ouro? E não sei se tu te recordas, eu tenho alguns dados aqui, que nós temos Estados Unidos, Canadá, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, e mais um outro país que eu não estou me recordando agora, que são os principais lastreadores do Nezara. O que tu acha que pode decorrer de tudo isso? Em relação ao lastreamento? Sim, Bom, sim, esse lastro, e que se realmente tu observa que isso é uma coisa que é plausível de acontecer. eu basicamente eu não posso dizer assim que existem fontes fidedignas, né? Mas todos os indícios estão levando a crer que o mundo está indo para esse caminho, né? Em relação
a economia voltar ao que realmente deveria ser, o lastreamento em peças valiosas de metal, como o caso é o ouro, né? E também eles terão que devolver todo o ouro que eles roubaram. Perfeito. Isso aí é um fato. Agora, eu não posso dizer para você, em termos técnicos, o que eu posso estar vendo aí, literalmente, mesmo porque eu não assisto nem televisão mais, brother. Não, tudo bem, mas na tua Estou por forma de fora de... entender, assim, ó, tu vê como isso foi encoberto e houve essa grande farsa mundial do 11 de setembro, né? Isso, A queda exatamente. das duas torres, pessoas morreram em nome dessa situação toda. Bush, que é um notório, eu vou dizer uma palavra que se usa aqui no Sul, ele é um pelego, ele é um pau mandado, como a gente diz aqui, né, dos Illuminati, porque todo mundo sabe que a família Bush é detentora de campos de petróleo. Todo mundo sabe o embuste que foi aquela queda das torres, porque Osama Bin Laden, para quem não sabe até hoje, ele é filho da maior família da Arábia Saudita de Petroleiro. exportadores de petróleo. E Osama Bin Uhum. Laden, para quem quiser acreditar ou não, está vivo. Por quê? Fontes muito fidedignas aqui do Brasil, pessoas que eu conheço, estiveram em um local na Arábia Saudita onde ele tem um dos maiores hotéis daquela região. E ele está vivo. Para quem quiser acreditar nisso, tudo bem. Então, como todo esse embuste está vindo à tona agora, por quê? Porque realmente haveria uma troca, e essa troca desse lastreamento em ouro ia beneficiar o mundo inteiro. É claro que quem detém o poder e quem detém o poder econômico não vai querer entregar isso aí, né? Então, Shaul, É. o que fica para nós? Acreditamos ou não acreditamos? Cara, eu vou te ser sincero, a gente não tem escolha. Nós não temos escolha. Essa que é a verdade. Sabe qual é a única escolha que todo cidadão brasileiro e do mundo tem? É de brigar, e é isso que eles querem. E a gente não pode brigar. Mesmo porque nós fomos desarmados, nós fomos cercados por leis criadas por esses seres dominantes, né? Porque nós sabemos que essas 12 famílias, eles têm linhagem de seres densos e que a gente sabe quem são, Perfeito. Perfeito. né? A gente sabe muito bem que são esses reptilianos aí do mal, né? Esses seres asquerosos verdes aí, que tem até alguns estudos aí em relação a algumas pessoas que entendem, eu até respeito essas pessoas que entendem como... Pode até existir alguns reptilianos, sim, que se arrependeram e estão trabalhando a favor da luz, não duvido. Mas como a gente percebe que é uma raça draco-reptiliana que domina o planeta com interesses escusos e também outras raças que eu até desconheço. Supostamente pode ser os homo capenses, os outros aí, e por aí vai. Mas, de fato, existe uma força, uma inteligência por trás de tudo isso, que a gente sabe que é a Cabala, e que o sistema religioso ensina para as pessoas, basicamente, mas de uma forma bem infantil mesmo, eu posso dizer assim, e que até, poxa, até maldosamente, eu posso afirmar, essa questão de Deus, inferno e diabo, que é para atrasar mais ainda e cauterizar mais a mente das pessoas, para que elas não tenham esperança em nada de fora a não ser desse Deus criado por eles mesmos. Eles mesmos criaram esse Deus e que supostamente dá uma esperança nas pessoas, e que na verdade ela é falsa. Mas que os seres, os pleiadianos, né, do bem aí, que estão sempre lutando para a humanidade, eles estão agora despertando, né, e agora nesse despertar da consciência, muita coisa está vindo à tona, as verdades escondidas estão agora à mostra, as máscaras estão caindo. Então, quer dizer, e o governo automaticamente, né, ele está em decadência, a economia mundial ela está em decadência mesmo, literalmente.
As multinacionais, elas já estão, muitas aí, fechando suas portas, muitos estão indo para bunkers, porque a maioria dessas multinacionais tem o domínio desses seres também, eles dominaram tudo, né? Eles conseguiram dominar quase tudo, vamos dizer assim, mas basicamente a maioria, e eles estão esperando agora, supostamente, uma guerra alienígena, como eles mesmos já vêm apregoando aí através da mídia, no interesse de colocar o medo nas pessoas, né? Porque quando aconteceu o real evento dos Irmãos das Estrelas, que está perto de vir os do bem, as pessoas vão ficar tão assustadas que elas vão acabar lutando contra os seres do bem, né? Vai correr dos caras, não vai querer papo com eles nem nada. Eu acredito que deve ser mais ou menos por aí. Com interesses escusos, eles continuam manipulando as massas, porque muita gente não está querendo acreditar nem que existe seres de outros planetas, desde os primórdios aqui no planeta Terra, haja vista se aparecer naves em massa aí, né? E esse é um dos motivos que os irmãos de luz ainda não, literalmente, se mostrou, literalmente. Agora, esse trabalho que nós estamos fazendo, esse trabalho que nós fazemos, nós que podemos considerar os 144 mil, como a Bíblia menciona dos Melquisedeque, né, que é os 144 mil eleitos e tal, possivelmente, vamos dizer nesse sentido, que pode ser nós, que está espalhado aí na Terra e que tem essa real certeza do que estamos falando, né? Por que nós temos essa certeza e a maioria não? Porque isso está no nosso inconsciente, no nosso DNA, na nossa conexão com o todo, através do plano, sabe? Nós estamos conectados de alguma forma e sutilmente recebemos essas confirmações em nossa timo, em nosso coração. Pode falar. Shaul, eu gostaria de retornar, fazer algumas coisas. A gente tem que, como esse assunto é vastíssimo, então a gente precisa fazer algumas ressalvas aqui. Vamos voltar na nossa história recente, né? Algumas informações que nós temos que a gente não sabe com certeza, porque ninguém é dono da verdade, a gente não sabe com certeza se os draco-reptilianos, de que todo mundo fala, são eles, esses seres que vieram explorar, inclusive retirar o ouro do planeta Terra para fazer aquele famoso revestimento em Nibiru, né? Lembras disso? Tu lembras disso porque a gente já conversou muito sobre isso. Então, será que é possível que esse lastreamento em ouro ele não fosse permitido? Está entendendo o meu raciocínio? Será que é possível que esse rastreamento não fosse possível, o lastreamento em ouro? Justamente. Entendi. O lastreamento. Justamente pela razão toda essa que a gente... Eu estou tentando trazer as duas coisas paralelamente para a gente poder traçar... Isso não te parece coerente que essa proibição do lastreamento em ouro é justamente porque esse ouro vai servir em benefício da humanidade terrestre e vai deixar de pertencer à Cabala, aos Illuminates, né? Aos draco-reptilianos? Parece pertinente isso? Sim, faz sentido. Com certeza há um espelho nisso aí. Haja vista que eles levaram muito ouro da Terra, né? E o ouro que ainda tem aqui na Terra vai ficar para ser distribuído para a humanidade e também para fazer o lastreamento novamente, né? Apesar de que ainda tem muito ouro, tem o nióbio, que supostamente hoje vale mais do que o ouro, né? Ou até mesmo o mesmo valor, mas um pouco mais caro que o ouro. Mas essa analogia eu até não tinha pensado em relação a isso, em relação aos Anunnaki ter vindo aqui atrás de ouro, e de repente a gente vê um lastreamento da maior economia do mundo, né? Lastreando a moeda em petróleo, né? Bom, faz sentido, brother. De repente,
Eles estavam realmente sem ouro, já mandando ouro todinho para não sei aonde, né? Vai saber. Para Nibiru, se é que os reptilianos são de lá mesmo, porque supostamente os Anunnaki de Nibiru são muito semelhantes a nós, são hominídeos, bem... aliás, nós somos semelhantes a eles, porque eles são mais perfeitos fisicamente, em tudo, né? E os Anunnaki... Eles emprestaram a genética também em determinado momento, né? E a gente foi muito mexido, muito deteriorado, nossas fitas de DNA, haja vista que tem muita gente que acredita que nós temos ainda as 24 fitas de DNA, coisa que eu não acredito, sabe? Eu vejo que nesse planeta uma densidade tão maior do que deveria ser, ainda mais nesse período de transição planetária, que a coisa ficou pior mesmo. Apesar de que eu já estou tendo alguns insights, né? De saber mais ou menos o que a minha mulher pensa. Devido a gente conviver muito tempo junto, né? E até algumas pessoas que vivem ao meu meio, como meu filho, meu neto, minhas filhas, eu às vezes já mais ou menos sinto quando eles vêm. A gente está tendo alguns insights, a gente está começando a melhorar. Mas supostamente nós temos apenas 3 fitinhas de DNA e que esses caras nos tirou. Então, quer dizer, toda essa embromation, essa enrolação das quais eles nos condicionaram, obviamente para eles terem feito também esse lastreamento no petróleo, para usurpar o restante do ouro que havia aqui na Terra, né, cara, não custa nada. Mas eu acredito que os irmãos das Estrelas da Luz, eles devem saber onde esse ouro está e eles vão trazer ele de volta. Apesar de que eles também podem ter infiltrado aqui e comprado muito ouro, né, para retornar para a Terra. É uma luta, né, cara? É um Star Wars. Literalmente um Star Wars que nós vivemos, brother. Aquele filme Star Wars é magnífico. Não é? Eu acho que isso justificaria, Shaul, além de Nezara, justificaria uma guerra interestelar, porque aí sim nós estaríamos entrando e fechando todo esse pacote em cima das dificuldades que o planeta Terra vem passando, em cima de toda essa situação engendrada, e aí sim nós temos um grande projeto e esse projeto financiado. Me parece muito interessante o momento quando a gente começa a unir os pontos de tudo isso e perceber que se existe uma guerra, que existe uma guerra do outro lado do véu, que todas essas coisas, elas têm uma razão de ser. Existe uma razão de ser dentro de tudo isso, que não nos deixa muitas escolhas à medida em que nós somos os reféns. Aí nós vamos saber da questão de quem é o sequestrador e quem é o sequestrado.